Olá, turma, uma boa tarde para todo mundo. Nós estamos fazendo essa semana, a semana 5 de atividades do PET. Hoje nós vamos fazer matemática. São 5 perguntas, das páginas 41 até a 44. Nessa aula, nós vamos continuar estudando a divisão, que é uma operação matemática muito importante. Ela é uma das 4 principais operações matemáticas que a gente deve dominar: a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Nós já estudamos adição, subtração, multiplicação, agora nós estamos estudando a divisão, que pode ser considerada a operação oposta à multiplicação, como a gente vem estudando desde as semanas anteriores. Nós vamos ver hoje a metade e 1/3. Então, vamos ler o texto aqui com atenção. Podemos utilizar diferentes estratégias para resolver uma divisão, usando desenhos, reta numérica, algoritmos, entre outros. Isso até a gente dominar a conta em si, né? Quando a gente aprende a montar, resolver. Antes de nós sabermos essa técnica certinha, a gente pode usar qualquer estratégia que a gente saiba, desde que a gente consiga resolver a divisão. Quando trabalhamos com as ideias de repartição em 2 ou 3 partes iguais, trabalhamos com as ideias de metade e terça parte. Na divisão, a gente vai dividir, compartilhar. Sempre que tiver essas palavrinhas-chave, nós estamos falando da divisão. Quando a gente reparte em 2 partes iguais, exatas, iguaizinhas, a gente chama isso de metade. E quando a gente reparte em 3 partes iguais, a gente chama de terça parte, ou 1/3 também. A ideia de metade está associada à divisão em 2 partes iguais. E a conferência dela está associada à tabuada do 2, quer dizer, 2 vezes, né? Como que a gente faz isso? Eu tenho uma coisa para dividir. Vamos dar o exemplo, uma pizza. Eu vou dividir ela entre 2 pessoas. Eu preciso dividir essa pizza ao meio em 2 partes iguais. E isso eu vou representar assim, 1/2. Essa é a metade. A ideia de terça parte está associada à divisão em 3 partes iguais. E a conferência dela está associada à tabuada do 3, quer dizer, 3 vezes, né? 3 vezes. Como que eu faço essa divisão em 3 partes iguais? Eu tenho algo que eu tenho que dividir, e aí eu vou dividir em 3 partes iguais. Uma dessas partes vai estar sempre representada pela metade e pela terça parte. Isso eu vou representar 1/3, 1/3. Então, metade é 1/2 e terça parte é 1/3, que pode ser ler também como 1/3. Vamos lá às atividades que nós vamos realizar hoje. Fazer desenhos é uma boa estratégia para descobrir o resultado de uma divisão. Como a gente estava falando, é uma das estratégias que nós podemos usar. Veja como Lia e Beto efetuaram a divisão: 12 dividido por 3. A Lia: eu usei a ideia de repartir igualmente. Fui distribuindo bolinhas em 3 círculos até completar 12. Ela descobriu que 12 dividido por 3 é igual a 4, porque ela conseguiu colocar 4 bolinhas em cada círculo, usando o desenho para representar, para ajudar ela. Agora o Beto: eu usei a ideia de quantos cabem, quer dizer, quantos cabem dentro do número. Verifiquei quantos grupos de 3 cabem em 12 tracinhos. Então, ele fez lá os grupinhos e foi colocando. E ele descobriu que 4 grupos de 3 tem 12 tracinhos, certo? E ele chegou ao mesmo resultado que a Lia, 4. Agora, você vai fazer como a Lia, descobrir o resultado e completar. Você vai distribuir desenhando em círculos
eu preciso saber 14 dividido por 2. Se aquela era 12 dividido por 3, ela fez 3 círculos. Você vai fazer 2 círculos e distribuir o 14. Começa 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4. Até você completar 14. Pode ser tracinhos, bolinhas, quadradinhos, o desenho que vocês acharem mais fácil de fazer. Agora, para fazer como o Beto, você vai descobrir o resultado e completar 15 dividido por 5. Você vai fazer igual ele, ó. Você vai fazer 5 grupos e vai ir colocando os tracinhos até dar 15. E vai descobrir o resultado. Na 2, nós vamos ver como que a gente faz para usar a reta numérica, a reta de números, para ajudar a gente a descobrir os resultados da divisão. Só que tem uma correção para vocês fazerem aí, então me acompanhem, ó. No de vocês, tá 12 por 4, mas a reta tá representando 10 dividido por 2. Então, risca aí onde está o 14 dividido por qual que é o número que tá aí de vocês. E depois vocês vão escrever 10 dividido por 2, igual está aqui no meu. Então, vai ficar assim. A divisão também pode ser efetuada usando uma reta numerada. Na divisão 10 dividido por 2, devemos verificar quantas vezes o 2 cabe em 10. Como que eu faço isso? Lá tem uma reta de 10 números e vou dividindo, ó, de 2 em 2. 1, 2, 2, 2, 2. Ficou 2, 4, 6, 8, 10. E aí eu conto, né? Quantos que deram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Isso eu consigo descobrir usando a reta de números. Corrija isso daqui então, tá, pessoal? Isso aqui ficou como se fosse dividido 12 por 4, mas a gente não tem a reta com esse desenho. Ficou trocado aí na apostila de vocês, tem um erro. Agora, é com você. Represente na reta numerada e complete o resultado de cada divisão. Então, vocês vão fazer assim. 10 dividido por 2 já está lá, pronto. É só vocês montarem. E 10 dividido por 3. Aí, vocês vão contar de 3 em 3. Ó, 0 a 3, depois de 3 até 6, até dar a quantidade. Só que vocês vão descobrir que a divisão de 10 por 3 não é uma divisão exata, né? Quando eu tenho uma divisão exata, eu não tenho nenhum resto. Aqui vai ter um resto. Quantos números vão sobrar aqui no final da reta de vocês? É o resto que vocês irão colocar ali. Pode ser 1, 2, né? E aí vocês escrevem o número. 3. Observe as regiões planas desenhadas. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras planas. Metade delas tem a forma triangular, que é essa, essa e essa. Complete para justificar. Então, você vai completar usando os valores das figuras planas. São quantas figuras planas triangulares? Em um total de 6 figuras planas. São 3 figuras planas, ó. 1, 2, 3. 3 é metade de 6, que é o total, né? Sobrou quantas, ó? 1, 2, 3. Então, 3 é metade de 6. Por quê? Se eu somo 3 mais 3, que é as figuras triangulares, mais as outras que restaram, vai dar 6. Por isso que 3 é metade de 6.
Ou, se a gente for pensar em multiplicação, eu tenho que pegar 2, multiplicar por 3, que vai dar 6 também. Por quê? 6 dividido por 2, que é a sua metade. Lembra que nós vimos que a metade é dividir em 2 partes? Vai dar assim, 2 vezes o 3 é igual a 6. 6 menos o 6 dá 0. Quando o resto dá 0, o resultado aqui, ele é exato. Então, nós temos, 2 vezes o 3, que é multiplicar aqui o resultado pelo que foi dividido, que é o dividendo. E vai dar 6, que é o valor que está sendo dividido. Ou eu posso colocar assim também, 6 dividido por 3 igual a 2. Vocês vão fazer a mesma coisa na B. Metade de 20 pois, aí vocês vão colocar 20 dividido por 2. Pensa que nós estamos falando em metade. Metade é sempre dividido por 2. Na 4, observe agora os sólidos geométricos desenhados. O número de cubos é a terça parte do número total de sólidos geométricos. Nós estamos falando aqui de 1/3, que a gente representa dessa forma, 1 sobre o 3. Vocês vão completar para justificar. São quantos cubos no total? Em um total de tantos cubos. Vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos na pergunta anterior e na B também. A 5, vocês vão pensar numa historinha, continuar a história. Invente um problema e depois resolva-o. Você vai elaborar um probleminha de divisão. Pensando no seguinte, Leda tem 3 sobrinhas, ela comprou 6 bonecas. Nós vamos distribuir essas bonecas, repartir, né? Então, pensem nessas palavrinhas chaves, completem aqui a historinha, né? Se a Leda tem 3 sobrinhas, ela comprou 6 bonecas. O que ela vai fazer com essas 6 bonecas e com a sobrinha dela? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, é só vocês me falarem, tá? Se quiser mandar também as fotos para fazer a correção. Nós estamos aqui na escola, então às vezes demora um pouquinho para chegar, porque a internet aqui é um pouco lenta. Mas, de qualquer forma, eu sempre vou responder vocês, mesmo que seja tarde, a hora que eu chegar em casa, tá bom? Então, até amanhã, pessoal.